Oi, pessoas. Espero que estejam todos bem. Como eu soube há alguns dias, ou melhor, ontem, de que a empresa Mococa SA ela foi multada pela CETESB por lançamento de efluentes no córrego Lambari, então eu decidi dar uma pesquisada. Lembrando que assim, esse tipo de problema já é de anos. Já saiu até na EPTV esse problema de poluição. E aqui na TV Câmara de Mococa, eles vão fazer uma reunião aqui. Na verdade já fizeram. E eu vou tentar reagir com vocês. E se você não me conhece, meu nome é Felipe. Eu sou biólogo na área de consultoria ambiental de Mococa e região. Então vamos lá. Bom dia, quem vos fala é o presidente da Comissão de Obras, Urbanismo e Desenvolvimento, Carlos. Ali do lado direito é o prefeito, do lado direito do ponto da nossa perspectiva que está assistindo. É o prefeito de Mococa e o vice. Aqui, do lado esquerdo, eu não sei se eles vão falar aí. Rombini, vereador da cidade de Mococa, a quem nos assiste pela TV Câmara, obrigado também pela presença aí dessa audiência composta de representantes, né, de moradores próximos ao córrego Lambari. Hoje a nossa reunião... Lembrando que na legislação ambiental, dependendo do tipo de processo, do porte da empresa, do setor, para você conseguir o licenciamento ambiental, você tem que ter audiência pública com os moradores. Até porque tem obras que interferem, evidentemente, como elas são obras muito grandes, então elas podem interferir em nas populações que residem perto. Então, existe previsão legal de audiência pública sobre isso. Só que só que nessa situação eu acho que não é o caso. Isso aqui vai, pelo que eu vi, é para falar sobre a situação do córrego Lambari. Eu aqui com a presença do Poder Executivo, do Poder Legislativo, também de representantes da CETESB, para nós fazermos uma reunião de discussão sobre os acontecimentos do córrego. A CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ela que faz a emissão de licenças ambientais em âmbito estadual. E também, dependendo do caso, é o município que faz o licenciamento, a prefeitura. No caso de Mococa, não. No caso de Mococa, ou é a CETESB ou é o IBAMA. O IBAMA é para obras bem maiores, tipos de empreendimentos bem maiores. Mococa não tem agência que emita a licença. E vale também ressaltar que normalmente o licenciamento ambiental ele é feito só por um órgão, é só um ente, não é uma licença ambiental estadual e municipal, não. Ou vai ser só estadual, ou vai ser só âmbito federal e afins. Então, eu gostaria, de antes de mais nada, que nós temos uma seleta plateia, temos aqui também vários componentes. Pois não. Tiago do Condema, presidente do Condema, por favor, bem à frente também, para participar aqui conosco. Você é corintiano, né? Essa nossa reunião, nós estamos na sequência, já fizemos uma primeira, essa é a segunda. Conforme o resultado da primeira, várias discussões aconteceram e ficamos de trazer à população os resultados das últimas análises, do último diagnóstico da CETESB, para orientar um plano de ação. A ideia dessa reunião é um plano de ação. E eu gostaria de conter um pouco as condições, né, ou pelo menos falar um pouquinho da contenção, um pouco de nossas vontades. Temos uma plateia grande, todos terão oportunidade de se manifestar, mas vamos
focar no objetivo da reunião. O objetivo da reunião é um plano de ação, porque já faz tempo, já houve várias reuniões, e eu acho que essa é uma das primeiras para se falar no famoso plano de ação do que ser feito. Então nós teremos aqui uma explanação por parte do engenheiro Rodrigo, dos resultados alcançados. Pedi a ele que nós fizéssemos uma linguagem onde todos nós pudéssemos ter mais entendimento daquilo que está acontecendo, não é, engenheiro? Porque, na verdade, existem muitas informações técnicas e que nós, por desconhecimento, não entendemos e passaremos a entender a partir dessa reunião. Então, agradeço muito a presença de vocês, e essa é uma reunião, insisto, de cooperação. Nós precisamos encontrar a solução. Nós daremos a solução. É isso, prefeito? Sim. Combinado? Combinado com todo mundo? Podemos fazer dessa forma? Então, antes de mais nada, eu vou passar a palavra já para o engenheiro Rodrigo, para ele poder fazer a explanação dele. Depois eu passo a palavra também a quem de direito, ao Poder Executivo, e também a nós todos aqui do plenário. Pode ser? Então, por favor. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, primeiro eu quero deixar claro que os laudos ainda não são conclusivos com relação a todos os parâmetros. Tem alguns parâmetros ainda, na verdade, que é a cor verdadeira, que ainda não foi finalizada a análise. Então, não tem como eu me manifestar totalmente a respeito desses resultados, tá bem? A gente fez uma coleta de amostras em setembro do ano passado, na Mococa SA, e o que ficou fora foram poucos parâmetros, né? Um deles aqui seria fósforo e Escherichia coli, né? Que indica ali alguma contaminação fecal no corpo hídrico. A coleta que foi feita agora nesse ano, em junho, que ainda não está finalizada a análise, mostra alguns parâmetros em desconformidade, que seria principalmente o DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio, no corpo hídrico a jusante do ponto de lançamento, né, que ficou acima do que é permitido para o corpo hídrico classe 3. É porque o que acontece? Provavelmente você colocou excesso de matéria orgânica ou algo desse tipo no corpo hídrico. Aí que aconteceu? Para decompor tudo aquilo, aí aumentou a demanda de oxigênio, porque para acontecer a decomposição de muitos dejetos, você vai precisar consumir oxigênio. E se tem uma demanda muito grande de oxigênio, então isso aí pode indicar poluição, por exemplo, em excesso de substâncias naquele corpo hídrico. E também para Escherichia coli, mas de qualquer forma Escherichia coli está alterado desde o ponto a montante do lançamento. A gente tem que pensar que tem a Mococa SA, que ela tem um ponto de lançamento de efluente tratado, a montante, que seria no corpo hídrico antes desse lançamento, e a jusante, que seria após o lançamento do efluente tratado, tá? A gente fez também um teste de toxicidade de Ceradaphyia dubia, que é um micro-organismo que é utilizado para verificar se tem algum tipo de toxicidade num corpo hídrico de água doce, né? Ele deu... Pelo que eu já vi de histórias de moradores, o córrego, o Lambari, onde ele já foi limpo. As pessoas iam pescar ali, iam se banhar nesse córrego. E pelo jeito não dá mais, porque se tem morador que tá reclamando de mau cheiro, ou seja, o cheiro tá chegando na casa das pessoas, né? Então você imagina como é que deve estar o córrego. É uma pena, porque se o córrego fosse limpo, ia ter até outros usos, né? Tóxico crônico, que é um termo que é utilizado para o efluente da água, para a água do corpo hídrico, a jusante do ponto de lançamento, ou seja, após o lançamento de efluente
tratado da Mococa SA. A montante não deu tóxico, só que a gente também tem um resultado que é interessante, que o próprio efluente tratado da Mococa SA também não deu tóxico. Então a gente não consegue associar o lançamento do efluente tratado no corpo hídrico com a toxicidade que está sendo detectada na jusante no corpo hídrico, tá bem? Nós temos algumas suposições que a gente está tratando com o empreendimento nesse... Na licença ambiental da Mococa SA existe essa exigência de tratamento de efluentes, inclusive. Não só na Mococa SA, mas vários outros empreendimentos. Porque tem empreendimento que você vai gerar uma quantidade de resíduo significativo. Então isso acaba se tornando um efluente. Então para você não poluir, destruir o corpo hídrico, então você faz um tratamento antes desse resíduo que você gerou no processo industrial, antes de ser lançado ao corpo hídrico. Momento, que seria o lançamento das águas de lavagens dos filtros e também do lodo que é gerado no decantador de tratamento de água do empreendimento, né? Eles têm um projeto agora para cessar esse lançamento, que já iniciaram até o licenciamento dessa nova dessa ampliação, para poder que não seja mais lançado esse efluente e também esse lodo de decantador, né? A gente tem uma suposição, né? A gente imagina que esse lançamento esteja causando uma alteração no corpo hídrico, mas isso a gente só vai ter a certeza depois que a gente cessar esse lançamento, tá? Nesse momento, o que a gente pode falar é que o lançamento ele causou nessa última amostragem uma alteração no DBO, né, que a gente vai iniciar os procedimentos para autuação e tudo mais. Depois que a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, que está acima do que é permitido. Mesmo o empreendimento tratando seu efluente, tendo um rendimento aí de quase 94% de carga orgânica. Mas essa remoção ela não é suficiente ainda para não alterar o corpo hídrico. Então, nesse momento, é isso que a gente tem como... que tem o resultado montado e que a gente vai atuar, né? Esse mesmo lançamento, né, a gente fez em setembro do ano passado, e na época a eficiência estava 99,76% de tratamento. Então isso não desenquadrou o corpo hídrico. Então existe a possibilidade, na nossa opinião, né, do empreendimento ainda melhorar o sistema de tratamento que tem hoje em dia operando, para que não ocorra o desenquadramento do corpo hídrico, tá bom? Dos parâmetros também deu fósforo total também, mas fósforo, o limite é 0,15 miligramas por litro no corpo hídrico, né, jusante, que é o máximo permitido pela legislação, e o resultado deu 0,20, então está muito próximo, né? Está acima, também está, só que por estar muito próximo, né, a gente pensa que seria interessante a gente ter outros dados de coleta, né? O empreendimento também apresenta para a gente, de tempos em tempos, os laudos analíticos da coleta que eles mesmos fazem, né? Que eles contratam um laboratório que é acreditado pelo Inmetro para poder fazer essas análises. E nessas análises, a gente não analisou toda ela ainda, mas a gente entende que não tem nenhum ponto fora, né, do que é permitido na legislação. A gente tem trabalhado muito, né, no empreendimento. A gente fez reunião com o pessoal da Mococa na sexta-feira passada agora, e a gente entendeu, né, em conjunto ali, que provavelmente esse lançamento do sistema de tratamento de água, né, porque a empresa Mococa tem naquele ponto lá, naquele local, tanto a estação de tratamento de efluentes, né, que é gerado que os efluentes são gerados no empreendimento aqui no centro, como também o tratamento de água. Eles captam água do córrego a montante ali, fazem o tratamento da água e encaminham aqui para a empresa, né, poder
fabricar os produtos, né? Então ela tem junto lá tanto uma ETA, que é uma estação de tratamento de água, quanto uma ETE, que é uma estação de tratamento de efluentes industriais, tá? Então nessa reunião nós chegamos a um consenso que a gente, além de passar os parâmetros que estão fora, né, e que a gente vai atuar por conta disso, principalmente por conta do DBO e também pelo fósforo, a gente entende que... Eu acho que isso aqui deve estar relacionado com a notícia que eu vi. Porque essa reunião aqui, ela foi... Acho que faz um mês que eles fizeram essa reunião aí. E a notícia da multa que eu vi ontem é de uns dias atrás. Eu não... Até procurei o processo, mas não achei. Eu não sei se o processo está público também. Às vezes não está público ainda. Porque muitas coisas de matéria ambiental, elas são públicas, em regra. Elas estão disponibilizadas ao público. Principalmente pelo Diário Oficial. Esse lançamento da ETA, dos efluentes da ETA, é algo que tem que ser analisado, ou seja, nesse próximo passo, né, dessa melhoria ambiental do empreendimento, a gente vai cessar esse lançamento, provavelmente até setembro. Agora eles já têm um sistema montado e licenciado para poder cessar esse lançamento, e a gente fazer um acompanhamento de como vai ficar o corpo hídrico a partir desse momento, tá? E também com relação ao odor, né? O odor é algo que é sabido e é entendido, inclusive pela Mococa SA, né? Que esse odor causa incômodo à população e que isso também tem que ser de alguma forma cessado. Então eles já estão buscando uma outra empresa para fazer esse levantamento, para verificar também como pode ser alterado o processo de tratamento de efluente industrial deles, para poder minimizar essa emissão de odor e não causar incômodo à população, tá? Nas vistorias que nós fizemos, principalmente durante o dia, né, eu sei que o incômodo também é noticiado pela população no período da noite, na madrugada, né? A gente fez as vistorias durante o dia, né? E nessas vistorias que nós fizemos, nas últimas vistorias, a gente não constatou odor perceptível fora dos limites do empreendimento, né? Mas o que nós podemos fazer, eu estava até conversando com o Carlos agora, da gente começar também a fazer algumas vistorias em outros horários, né, incluindo aí à noite, né, para a gente constatar essa... Até porque é o seguinte, de noite muda também o ciclo da questão da fotossíntese, né? Por mais poluído que esteja o córrego Lambari, ali tem micróbios, né? Que produzem oxigênio, que consomem oxigênio. Será que de noite não tá acontecendo isso? Não tá com menos oxigênio, que pode estar relacionado ao odor? Podendo estar ligado a bactérias de digestão anaeróbica? Eu não sei, né? Eu tô só perguntando. Eu não sei como que é o cheiro, porque o cheiro não chegou aqui. Mas uma das causas de mau cheiro em muitos processos de decomposição é o gás sulfídrico. Mas eu tô só deduzindo. Na verdade eu não sei, eu não fiz o teste lá no córrego. Mas aí a proposta é boa, né? De fazer análise em outros horários, porque pode ser isso. Pode estar acontecendo isso. A percepção ou não de odor, e se tiver odor a gente inicia também com processo corretivo e de penalidade, que seria o caso, tá? Bom, é isso. Depois a gente pode ir conversando. Bom, a ideia então agora é abrir para todos. Quem quiser pode usar também aqui o microfone, né, que está sendo disponibilizado à plateia. Quem quiser perguntar, o Bob já tem uma pergunta. Eu só queria fazer uma observação. Na quarta-feira eu passei lá à noite e o Rodrigo estava insuportável. Cheguei, era 10 horas da noite em São Paulo. Quinta-feira, estava insuportável. Eu acho que essa ação já pode ser uma anotada para a gente, né, fazer. Pois não, Bob? Bom dia a todos.
Dona Sueli. É que tinha uma senhora ali. Vamos dar um... Pode ser? Bom dia, mesmo, Trombini, Bom os dia. demais presentes. Vou fazer uma pergunta com duas, vou incorporar. Além desse mau cheiro, o DBO, como o senhor disse, e, como o senhor disse, o tratamento aí são 94%. Eu lembro que ele ia lá na escola onde eu frequentava, lá no Barreto Coelho, para falar sobre o projeto lá, Olho d'Água, o grupo Olho d'Água, que ainda existe. Eu lembro que ele já foi algumas vezes lá para falar sobre o projeto. Correto. O que seria isso? Ainda excesso de matéria orgânica tem como tratar, ou o córrego é insuficiente para diluir esse restante do material. E além desse mau odor, não sei se foi feitas as análises, o pessoal reclama de muito óleo nas residências, coisa. Foi feito algum laudo perante a isso também ou não? Bom, vamos pela carga orgânica. Nessa carga orgânica, como ela está com 94%, o efluente que chega, efluente laticínio, normalmente tem uma carga orgânica muito alta. Então ela chega na estação de tratamento com uma concentração ali altíssima e às vezes mesmo tendo uma eficiência aí de 94%, como é o caso dessa última amostragem, ainda o efluente tratado ainda não está dentro do que é permitido na legislação, né? Então assim, ele pode atender a eficiência da remoção, mas ele pode também não atender o padrão para lançamento em corpo hídrico, né? Que é o que aconteceu nessa amostragem. E na amostragem de setembro do ano passado, não. Só que na amostragem de setembro do ano passado, a remoção foi de 99%, ou seja, praticamente tudo, né? E isso indica que se aumentar essa eficiência no tratamento, ou através de modificações no sistema que já existe em funcionamento, ou então mesmo implantando um outro sistema de tratamento associado, né? Um terciário já tem, talvez um quaternário, isso vem da empresa, né, para a gente fazer análise. Talvez atenda o padrão para lançamento e não desenquadre o corpo hídrico, né? Alterar o ponto de lançamento com uma empresa que já trabalha aí há décadas, né, e que a gente tem um histórico de amostragens que demonstram que não está tendo desenquadramento do corpo hídrico, é algo que, na minha opinião, seria uma situação extrema, né, assim, uma última possibilidade, né? A empresa, como ela já opera no local e já está licenciada pela CETESB, pode, né, apresentar um plano de melhorias ambientais e inserir novas etapas no tratamento, ou então melhoria no que já existe, para poder atender o padrão de lançamento, né? O que vai acontecer é o seguinte, né? Se a gente, se mesmo com essas propostas, depois de um tempo, ainda assim não o lançamento estiver desenquadrando o corpo hídrico em alguns parâmetros, como o caso de DPO, a gente pode pensar, sim, nessa possibilidade de alterar o ponto de lançamento com outro corpo hídrico que tenha uma vazão suficiente para atender esse efluente tratado que vai ser lançado, né? Mas, na minha opinião, é algo que demanda tempo ainda, mesmo porque quando a gente pensa em colocar um outro ponto de lançamento, mudar o ponto de lançamento, a gente está pensando em investimentos, né, que seria da empresa que gera o efluente lança, e também a dificuldade que é você colocar uma tubulação para chegar até esse outro corpo hídrico, né? Isso tudo levaria tempo ainda. Então, na minha opinião, é algo que seria uma última medida que o empreendimento teria que tomar, né? E também, de qualquer forma, se a gente pensar nesse lançamento no outro corpo hídrico, isso tudo vai passar por análise, vai ter que ter um estudo de autodepuração do corpo hídrico para saber se esse corpo hídrico ele é adequado para poder receber esse efluente nessa vazão, né, que o empreendimento lança. Então, tudo isso seria analisado antes da gente pensar nesse outro ponto de lançamento. Com relação
a alteração das piscinas, a gente chegou a conversar, receber, né, de reclamantes, mesmo da prefeitura, da Milene, algumas possibilidades do gás, né, que a ETS emite, né, quando está em operação, do gás sulfídrico, ele está reagindo com algicida de alto impacto, que é utilizado nessas piscinas, né, em algumas dessas piscinas. Bom, pessoas, eu vou encerrar por aqui, depois eu continuo.